Fala pessoal, eu sou o Everton, esse é o Planeta Nômade, canal que vai te ajudar a dar os seus passos rumo à riqueza e rumo à sua liberdade pessoal. Então, se você não é inscrito ainda nesse canal, eu vou pedir para você que se inscreva aqui rapidinho, não vai custar nada, é só um segundinho e vai me ajudar muito na divulgação desse conteúdo para que o YouTube entregue para demais pessoas. Então, se inscreve aí rapidinho, rapidinho, não custa nada. Pronto, se inscreveu? Então você já percebeu que esse canal sempre vai focar em várias formas de fonte de renda, de como diversificar os seus ganhos e como diversificar o seu dinheiro de forma segura. E não tinha como eu falar sobre investimentos, sobre rendas, sem citar os fundos imobiliários, que para mim são uma ótima maneira de começar os seus investimentos e principalmente diversificar seus ganhos. Por sinal, foi onde eu comecei a investir, foi onde eu iniciei no mundo dos investimentos. E por que eu gosto tanto dos fundos imobiliários? A resposta é simples, porque eu recebo todo mês dividendos de acordo com as minhas cotas, e isso é o meu dinheiro trabalhando na prática. E nesse vídeo eu vou mostrar quanto que eu tenho, como eu aloco os meus ativos, quanto que já me rendeu todo esse tempo que eu venho investindo desde que eu comecei em 2022. Os imobiliários são um conglomerado de investimentos que você pode começar com aportes baixos e aí você pode comprar cotas, pedacinhos de fundos de investimento, seja ele de papel, que são fundos voltados à crise, CRAs, mas isso é assunto para um outro vídeo, mas basicamente são fundos de papel voltado a títulos de dívida. E fundos de tijolo, que são fundos mesmo de imóveis físicos, que podem ser de shoppings, de galpões logísticos, de prédios, e aí você comprando um pedacinho dessa cota, comprando uma cota, você recebe também um aluguel proporcional que o inquilino paga em relação a esse apartamento, a esse prédio, a esse galpão logístico ou a esse shopping. Isso que é muito legal, que você pode começar com qualquer valor, de acordo com os valores das bases de fundo, não precisa começar com altos valores. A gente tem os fundos chamados Base 10, que são fundos extremamente baratos, como o nome já diz, de R$ 10 para baixo, em que você comprando uma cota, no mês seguinte você já recebe a sua porcentagem ali, de acordo com a quantidade de cotas que você compra. Temos também os mais recentes, que são os fundos agro, chamados FIAGRO, que são fundos voltados de acordo com o agronegócio do Brasil, que é um dos maiores do mundo. Mas como ele ainda é muito novo, ele não tem histórico para ser analisado, então eu particularmente não costumo investir em fiado, mas também funciona da mesma forma. Você compra cotas e todos os meses você recebe dividendos, você recebe valores ali pingando na sua conta em relação à quantidade de FIIs que você possui. Então, na prática, você compra cotas, você compra pedacinhos de imóveis que já existem e recebe ali os dividendos referentes aos aluguéis que os inquilinos pagam. Isso que é muito legal, que a barreira de entrada ela é muito baixa. Você pode começar com qualquer valor e no mês seguinte você já recebe. Quer ver? Esse é o Gari 11, um fundo de tijolo no qual eu gosto muito e é um fundo que ele é dono de alguns dos maiores mercados no Brasil. Ele está presente em 9 estados e no Distrito Federal e é um fundo bem acessível. O seu valor na data que eu estou gravando esse vídeo está saindo a 8,46 e ele está pagando cerca de 8 centavos por cota, ou seja, um fundo base 10 abaixo de R$ 10, que está descontado no atual momento e está te dando um retorno ali de mais ou menos 1% em relação ao valor que você aporta. Como eu tenho esse fundo na minha carteira, eu vou usar ele aqui só como parâmetro para a gente fazer um simulado simples, tá bem? Mas caso for investir, eu recomendo que você estude e pesquise bastante para te ajudar a ter a melhor decisão quando for escolher os seus fundos imobiliários. Afinal de contas, é o seu dinheiro que está em jogo. E por que é mais interessante receber dividendos de fundos imobiliários e não de imóveis físicos? Simples, porque para comprar um imóvel físico você precisa, no mínimo, ter muito dinheiro para dar de entrada e parcelar um monte de parcelas que talvez você nem vai conseguir pagar nessa vida. Depois, encontrar um bom inquilino que pague em dia e ainda vai ter as dores de cabeça de normalizar conta de luz, conta de água, IPTU, que o fundo imobiliário totalmente te isenta. Quer ver uma conta simples? Essa aqui é a pequena Santo Antônio do Descoberto, Goiás, cidadezinha que a minha mãe mora, que é logo ali colado aos entornos de Brasília. Uma casa hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, mais ou menos em média, está saindo a R$ 114.185. Imagine que você tenha esse valor hoje na sua conta e queira comprar uma casa para alugar. Fora toda essa dor de cabeça que eu já falei sobre ter a casa, sobre pagar IPTU, conta de luz, conta de água e ainda assim arrumar um bom inquilino, a média hoje de aluguéis pagos nesse setor, lembrando que isso vai variar de acordo com os cantos do Brasil, mas a média hoje paga nesse valor, nessa região, está entre R$ 950, ou seja, você gastaria R$ 114 mil
Lembrando que precisaria ter esse dinheiro ou à vista ou uma boa parte dele para dar de entrada e receberia 950 ali do aluguel do seu inquilino. Lembrando que esse valor é sempre reajustado pela inflação e o valor seria repassado automaticamente para o seu inquilino. Mais uma coisa legal dos fundos é que você consegue diversificar dentro do próprio fundo, uma vez que ele é dono de vários imóveis em diferentes estados do Brasil, que por si só já é uma diversificação que também já te garante uma certa segurança em estar investindo. E a pergunta que não quer calar: quanto eu tenho, quanto já rendeu a minha carteira? Para isso eu vou precisar usar aqui o Investidor 10, que é onde eu acompanho todos os meus investimentos. Veja, aqui no Investidor 10, os meus fundos separados por setor, aqui estão, meus fundos imobiliários, separado por papel e separado por tijolo. Eu tenho mais tijolo que papel porque é uma estratégia minha, eu me sinto mais à vontade tendo mais tijolos, mesmo que eles paguem um pouco menos que papel, mas tendem a se valorizar no decorrer do tempo. Eles já vão se adequando de acordo com a inflação anualmente, então na minha estratégia que eu estou usando, eu prefiro ter mais tijolo que papel, mas isso varia de acordo com a estratégia que você adotar para si. Estão separados por segmentos da seguinte forma: títulos e valores imobiliários, shoppings e varejo, logístico, indústrias e galpões, e boa parte dos meus fundos estão em híbridos. Então aqui eu tenho BTCI, tenho VISC, tenho TRX, tenho MX, KNCR, GGRG, GARI. Eu tenho só 7 fundos porque foi uma estratégia minha de ter uma quantidade de fundos que eu conseguisse acompanhar mensalmente os relatórios. Por isso que eu optei por ter só 7 fundos, mas pretendo adquirir mais no decorrer do tempo. E aqui olhando a parte dos proventos, veja que eu fui aumentando os aportes mês a mês, desde 2023, foi quando eu comecei a cadastrar minha carteira e os meus rendimentos aqui no Investidor 10, e aí eu fui aportando mês a mês, fui crescendo pouco a pouco, finalizei o ano de 2024 e o ano de 2025, no mês de março, eu recebi R$ 85,68 só de dividendos e o meu total de dividendos até hoje foi de R$ 779, ou seja, do meu montante total, R$ 779 foi só de dividendos dos próprios fundos imobiliários, ou seja, a minha bola de neve já está girando, que era o que eu queria desde o começo, que os meus fundos, o que eu recebesse de dividendos, comprassem mais fundos. Isso já é uma forma a mais de renda passiva, uma renda que, por si só, o meu dinheiro já garante mais dinheiro no decorrer dos meses, e isso me garante uma tranquilidade enorme, uma paz imensa de saber que o meu dinheiro não está se desvalorizando com o tempo, muito pelo contrário, ele está crescendo e está aumentando. Bom, então é isso. Se você está procurando uma forma de renda passiva, se você está procurando uma forma de fazer o seu dinheiro trabalhar para você, eu recomendo muito estudar sobre fundos imobiliários, porque é uma ótima forma de começar no mundo dos investimentos e vai te abrir um leque de possibilidades. Então, se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo te esclareceu, eu peço que você se inscreva no canal, que você compartilhe com mais pessoas, porque o conhecimento por si só já é maravilhoso. Então eu fico por aqui, pelo seu tempo eu agradeço e nos vemos na próxima. Tchau.